Olá, meus caros alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas resoluções comentadas. Hoje faremos um vídeo aí sobre a prova da Unicamp 2023, primeira fase. Vamos às questões, então. Primeira questão, nós temos aqui uma questão de mecânica, tá bom? A prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sobre os pés e acima da cabeça praticamente descreve uma trajetória circular de raio 90 centímetros. Qual é, então, a velocidade escalar do ponto da corda? Use π igual a 3, tá legal? Muito bem, galera. Então, por onde é que a gente vai começar esse exercício aqui? Vamos começar justamente pela informação que ele nos deu, que a corda praticamente executa um movimento circular, tá? Então, considerando que um salto a cada volta seriam de 105 voltas, que ele fala aqui no exercício, ó, ele fala que são 105 saltos, então seriam 105 voltas, tudo bem? Num período de quanto, Todai? Ele fala que é 30 segundinhos, tá bom, gente? O que a gente pode calcular aqui, então? Vamos lá. Velocidade, né, pessoal? Pela velha fórmula do ΔS, ΔT. Mas vamos lembrar que o movimento é circular. Então, no lugar desse ΔS aqui, nós iremos colocar exatamente o que, turma? O número de voltas que ele deu. Cada volta numa circunferência, você bem sabe, seria calculado pela fórmula do 2πr, lá da matemática. Uma volta completa aqui na circunferência, 2πr. Por que nós vamos colocar um número de voltas? Porque são 105 saltos, então são 105 voltas, no período de tempo que ele estipulou. Então vamos lá, quantas voltas são? 105. Então está aqui o 105, o número de voltas. Agora vamos fazer o 2πr. 2, o π ele manda usar 3, e o raio? Aí você tem que tomar um cuidadozinho, que a Unicamp sempre gosta, pessoal, de uma conversãozinha de unidade, tá? Cuidado para não colocar centímetros. Como nós vamos trabalhar em metros por segundo, vejam que as respostas estão em metros por segundo, né, turminha? É sistema internacional. Como que eu passo toda aí de centímetros para metro? Basta dividir por 100. Anda duas casinhas para a esquerda, 0,9, tá bom? E o segundo, 30 segundos aqui, tá legal? Muito bem. Fazendo essa continha aqui que você não deve ter muita dificuldade em fazer, né, pessoal? Uma conta bem tranquila. Você vai chegar no 18,9 metros por segundo, que nos dá, então, a alternativa C. Bom, então era uma questãozinha bem tranquila, né, de velocidade num movimento circular, que é bem simples, e tinha que atentar para o fato de que são 105 pulos, portanto são 105 voltas. Então era só multiplicar aqui por 105 e aplicar a fórmula da velocidade que você já conhece, tá bom? É isso aí, bem tranquilo, vamos para a próxima questão. Muito bem. Essa questão aqui, turma, é uma questão onde ela mistura as faces da dinâmica, né? As forças da dinâmica. Então ela coloca aqui a força de atrito, também chamada de FAT, tá certo? A força aqui é o atrito, FAT, e ele mistura com a força elástica da mola, né? Força elástica da mola, exatamente, aquela força de deformação. Vamos lá. A pele humana detecta simultaneamente com uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir: vibrações, força estática, textura, escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores táteis que apresentassem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados a força peso, tá certo, turminha? Tá aqui ela, ó, peso do bloco, a força normal, que é a força com que a pele reage contra, né, o bloco, a força de atrito, tá? Vem um escorregamento para a direita, a força de atrito ela é apontada para a esquerda, tá bom? Aplicada sobre a superfície da pele no bloco de massa M, tá? O bloco de massa M, e que tenha uma força externa F aplicada na mola. Então, nós temos aqui uma força motriz que vai ser aplicada à mola para mover o sistema. Tá bom? Muito bem. A constante da mola é o K, né? O famoso K. Toda mola sempre tem uma constante elástica, né? Isso mesmo. Ela identifica a deformação que ocorre com a força aplicada.
Por exemplo, essa daqui é uma mola de 10 newton por metro. Significa que a cada 10 newtons ela deforma 1 metro. Tá legal? Muito bem. E a massa do bloco ele deu também, turma. Uma massa de 4 gramas. Cuidado com esse grama aqui, hein, turma? É, tem que passar para quilo, né? Na iminência do movimento, a deformação da mola, ou seja, quando ela está quase entrando em movimento, diz que a mola está deformada em 3 milímetros apenas, bem pouquinho, né? Em relação ao seu comprimento natural, comprimento de equilíbrio. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Ele quer que você calcule o Mi estático, né? O coeficiente de atrito estático, tá bom? Vamos lá, então, para a próxima tela para a gente resolver esse exercício. Bom, turma, eu fiz um resumo do que ele deu aqui, tá? Então, ele deu, lembra? O K, ele deu a massa, que a gente já tinha dado um toque para você. Cuidado, que essa massa não dá para trabalhar em grama. Basta você dividi-la por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, né? Mais fácil trabalhar em notação científica. A deformação também não vamos trabalhar em milímetros, né? Nós vamos trabalhar em metros. Então, lembrando que 1 metro tem 1000 milímetros, então, para passar de milímetros para metros, basta você pular 3 casas para a esquerda, ou seja, multiplicar por 10 a menos 3. Tá? E o G, ele deu também que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Bom, agora nós vamos igualar as forças, tá legal? Olha só, a força F aplicada na mola, ela possui o mesmo módulo da força de atrito máximo na iminência do movimento. O que estou querendo dizer para você aqui, turma? Que esta força aqui na iminência de entrar em movimento, ela tem que o quê? Ela tem que pelo menos igualar a força de atrito, porque daí qualquer força que você conseguir, você colocar a mais, ele vai estar no que a gente chama de iminência do movimento, ele vai estar quase em movimento. Então, nós temos que calcular aqui qual será o atrito máximo para que a força elástica da mola atue e possa movimentar o bloco, tá bom? Muito bem. Galera, você lembra da fórmula da força de atrito, né? Lembra assim, a força de atrito é Mi vezes a normal, tá? Então, eu coloquei aqui o Mi estático vezes a normal. Por que estático? Toda ele está na iminência de entrar em movimento ainda. Se já estivesse em movimento, você colocaria o dinâmico, tá bom? Mas aqui, como está na iminência, ele está estático, então a gente coloca o Mi estático, tá bom? Que, diga-se de passagem, é o que ele quer, né? É a pergunta. Vezes a normal. Muito bem. Vamos lá lembrar aqui que a normal, turma, numericamente, ela é igual ao peso aqui, tá? Vai ser bem tranquilo de calcular. É igual ao K que ele forneceu e o ΔX que também ele forneceu. Agora é só substituir os valores. Bora lá, né, turma? Vamos lembrar que a normal, como eu já havia dito para vocês aqui, a normal, ela, numericamente, ela se iguala ao peso. E toda, mas como é que calcula o peso? Gente, peso é massa vezes gravidade, bem tranquilo, né? Então vamos lá, vamos substituir tudo que a gente tem então na fórmula do Mi estático. No lugar da normal, eu vou colocar o peso, que é massa vezes gravidade, tá? K vezes ΔX. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos simplesmente aqui, nós podemos substituir os valores, né? Então, o Mi estático, que é o que a gente quer calcular, ele vai ser igual ao K vezes o ΔX, dividido por quem? Por massa vezes gravidade, tá legal? Então, quem é o K, Todai? O K é 10. Quem é o ΔX? Ele é 3 vezes 10 a menos 3. Quem é a massa, Todai? A massa é de 4, 10 elevado a menos 3, tá bom? E o G? O G é 10. Ótimo. Então, a gente vai cortar esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3, esse 10 com esse 10, ficaríamos com 3 quartos. Pessoal, o que é 3 quartos? 0,75. Que em notação pode-se calcular também, né? Pode-se demonstrar aqui que é 7,5 vezes 10 a menos 1. Lembrando que ele é um número adimensional. E encontraremos a resposta, então, na alternativa C. Exercício bem tranquilo da Unicamp, né? Bastava o aluno lembrar de duas fórmulas aí, pessoal. 3, vai. Que ele precisava para esse exercício. Primeira, a fórmula da força elástica. Força elástica é o K dividido pelo vezes o ΔX, perdão, né? Importante. Segunda fórmula que ele precisava saber era da FAT, força de atrito. Seja estático ou dinâmica, a fórmula é a mesma, só muda o coeficiente. Então, aqui no caso é FAT estática, então vai ser o Mi estático, vezes a normal. E, finalmente, né, neste caso em que a superfície é plana e horizontal, a normal é igual ao peso, e peso é igual a massa vezes gravidade. Bom, isso aí, turma. Um exercício não tão complicado da dinâmica, com as bases das forças
notáveis da dinâmica, eu não acredito que você tenha tido problema nesse exercício, não. Vamos para o próximo, então. Bora então, turminha, para resolver um exercício sobre gravitação, mais precisamente falando das leis de Johannes Kepler, a terceira lei de Kepler. O planeta não Ceres foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria se formado, na verdade, nas zonas mais afastadas do sistema solar e que, posteriormente, fora lançado para a região onde se encontra atualmente, que é uma região entre as órbitas de Marte e Júpiter, que a gente chama de cinturão de asteroides, tá bom, turma? Provavelmente é onde ficam a maioria dos asteroides aqui que podem eventualmente, né, a vir a colidir com alguns nossos planetas aqui rochosos, né? Muito bem. A tabela abaixo apresenta um período de translação T, a distância média do Sol R, bem como o período ao quadrado e o raio ao cubo. Puxa vida, deu bastante coisa. E ele também dá a razão entre o período ao quadrado e o raio ao cubo. Interessante, até essa razão ele deu. Para alguns planetas do sistema solar, quase que todos, né? Faltaram poucos aí. De acordo com a terceira lei de Johannes Kepler, a razão entre período ao quadrado pelo raio ao cubo é constante. Sim, se eles estão em órbita do mesmo ponto, ou seja, estão orbitando a mesma estrela, que é o Sol, então nós podemos dizer que o tempo que cada planeta leva, pessoal, para completar uma volta, que a gente vai chamar de período T, elevado ao quadrado, dividido pela distância que esse planeta está do Sol, ou seja, o raio médio ao cubo, ela vai ser um número constante, ou seja, para todos os planetas ela terá o mesmo valor, tá bom? A partir dos dados da tabela, pode-se concluir então que o período orbital, que a gente vai chamar de T Ceres, do planeta Ceres, né, ou na verdade é um planeta anão, né, planeta anão Ceres, ela é aproximadamente igual a quanto? Uma unidade astronômica, turma, é a distância média entre a Terra e o Sol, que a gente sabe que é por volta aí de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, né? Muito bem. E aí, turma, como é que a gente vai fazer esse exercício então? Toda aí, muito simples, né? Nós vamos ter que fazer a aplicação da própria lei que ele deu. Sim, mas a comparação entre dois planetas é necessária para que eu tenha um resultado, sim? Então vamos comparar, logicamente que o Ceres ele é o planeta escolhido para fazermos a comparação, né, turma? A gente vai precisar com certeza aí do Ceres. Mas aí eu pergunto para vocês, ao comparar o Ceres, ou esse planeta aqui, não o Ceres, é, com qual planeta a gente poderia comparar ele? Vamos comparar ele, pessoal, com a Terra, tá? Por que, Todai, nós vamos comparar com a Terra? Porque a Terra, gente, olha aqui, todos os valores são de uma unidade, tá vendo? Ó? E nada pode ser mais tranquilo do que um, tá bom? Então nós vamos fazer a comparação entre Terra em amarelo, Ceres em verde, com os dois dados aqui que ele deu para a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer então essa comparação. Primeiro nós vamos aplicar o quê? Nós vamos aplicar então a fórmula da terceira lei de Johannes Kepler, né? Mas que o exercício nos deu, né, pessoal? Ninguém precisava saber decor. Ele fala, né? Que é o período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo entre os dois planetas. Está aí bem tranquilo, né, pessoal? Acho que ninguém vai ter muita dificuldade em encontrar, né? Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos substituir os números que a gente tem, tá legal? Então, o período de séries ao quadrado. Pessoal, período de séries, primeiro vamos olhar só para séries, né? Ao quadrado, nós temos? Não, não temos. Tem uma interrogação aqui toda. É o que ele quer. É o que ele quer. Mas o raio médio de séries nós temos? Temos sim, turma. É 2,77. Então, beleza. Então, nós já temos aqui, ó, EC ao quadrado dividido por 2,77 ao cubo. Muito bem. E o da Terra? O da Terra nós temos os dois valores, né? São bem tranquilos, ó. O período ao quadrado, pessoal, o período ao quadrado, que é 1, tá? E o raio médio ao cubo, que é 1 também. Então, 1 dividido por 1, nada pode ser mais fácil do que isso, tá? Você vai multiplicar em cruz aqui, tá certo? E vai encontrar o quê? Vai encontrar a resposta C. Mas vamos ver como é que a gente fez esse cálculo, Todai. Vamos lá. Fez assim, turma. TC ao quadrado vezes 1 dá TC ao quadrado, não é? Igual a 2,77 ao cubo. Chatinho de fazer. 2,77 vezes 2,77 vezes 2,77. Se você fizer isso, você vai chegar próximo aqui do valor que ele mesmo deu, que é o raio cubo. Então, o aluno que prestou atenção aqui, pessoal, ele já sacava que era 21,3. Então,
Precisava fazer essa conta, Todai? Não precisava, porque na verdade, como ele deu o raio ao cubo, ó, e você está fazendo aqui esse vezes esse vezes esse, você já era só olhar na tabela que ele tinha o 21,3, tá? E até foi colocado aqui bem, bem certinho, 21,25, mas pode colocar 21,3, não tem nenhum problema com relação a isso, tá? Agora, Todai, como é que eu vou saber qual que é a raiz quadrada de 21,25? Eu concordo, muito chato, mas vamos lá. Raiz quadrada de 16, quanto que é? E raiz quadrada de 25, quanto que é? 5. É ou não é? Então, turma, como o número ele está entre 16 e 25, o resultado está entre 4 e 5. Olha nas alternativas e veja qual está entre 4 e 5. Só pode ser a alternativa C, por isso que eu coloquei aqui para vocês a alternativa C, tá? Que ela fala que é 4,62 anos. Tá bom? Bem tranquilo o exercício, pessoal. Na verdade, pouquíssimas contas, né? Não precisava nem o 2,77 ao cubo fazer, porque ele deu aqui em cima, né? Mas você acabava aí, pessoal, caindo numa raiz esquisita, com um pouquinho de lógica você descobriria. Tá bom? Talvez a parte mais chata do exercício é o Unicamp deu, que é o aluno linkar, né? Às vezes ele esquece da terceira lei de Kepler. Não pode esquecer, pessoal, ele é sempre pedido nos vestibulares, tá bom? O período ao quadrado pelo raio médio ao cubo de um planeta é igual ao outro desde que orbitem a mesma estrela. Lembrando que vale também para satélites, tá bom, gente? Vamos lá, bora para a próxima questão então. Aí, pessoal, uma questão agora envolvendo o quê? Uma questão que tanto a FUVEST gosta, todo ano ela cobra, né? E a Unicamp também às vezes vai nessa onda. É a famosa lei de Snell, né? Tá certo? É a questão sobre refração. A figura A representa um esquema simplificado do refratômetro, destinado a determinar o índice de refração N1 de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que atravessam, atingindo na parte superior um vidro de índice de refração conhecido, N2 igual a 1,8. Legal? Muito bem. Então ele deu aqui, ó, o vidro já tem índice de refração 1,8. Quando o θ1 for igual ao 90 graus, né, pessoal? Tá aqui, ó. θ1 então igual a 90 graus. Tá vendo? Ele está entrando aqui com exatamente 90 graus em relação a normal, aqui, ó, ângulo reto, né? Muito bem. Temos o máximo valor do ângulo de refração. Sim, por quê? Porque a partir daí ele não refrata mais, né, pessoal? Ele começa a ter um fenômeno que a gente chama de reflexão total, ok? Que nesse caso é chamado então de ângulo crítico, θc. Por que ângulo crítico, Todai? Porque a partir deste ângulo, turminha, ele vai começar a não refratar mais. O raio fica preso, tá? Então por isso que a gente chama esse ângulo de ângulo crítico. Vamos ver o que ele está pedindo. Bom, dado que seno de 56 é 0,8 e cosseno de 56 é 0,6 e que a tangente de 56 é 1,3, se o ângulo crítico medido foi de 56 graus, pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é. Então ele vai querer primeiro a resposta do índice de refração, que pelo que eu estou vendo das alternativas aqui, ou é 1,44 ou é 2,25, tá? E depois ele fala, se trocarmos esse líquido por um índice de refração maior, o ângulo será maior. Ou, na alternativa B, se trocarmos esse líquido por um índice de refração maior, o ângulo crítico será menor. Tá? Que é o que vem nas outras duas alternativas também. A diferença é que está mudando o índice de refração. São duas perguntas que ele quer. Vamos lá, vamos para a resolução então. Muito bem, pessoal, lembrando aqui da foto que ele deu, essa foto que foi dada por ele, né? E a partir dela nós vamos aplicar a famosa lei de Snell, né? Então era necessário que o aluno soubesse o Snell. Sim, o famoso não sei, tá bom? É isso aí, pessoal, né? N1 seno θ1, N2 seno θ2, onde o 1 sempre é um incidente, né? E o 2 aqui nós estamos representando, no caso, o refratado, né, pessoal? Onde ele é o emergente, é por onde ele sai. Muito bem, então vamos lá, vamos ao que temos, pessoal. Então nós temos o N1 vezes o seno de 90, tá certo? Seno de 90 igual ao N2 seno do θc, que é o famoso ângulo crítico, que é o que ele tem determinado, tá? Então N1 vezes seno de 90 é 1, né, galera? Nenhum problema. N2, 1,8, que ele também deu. Ele deu aqui, ó, o N2, 1,8. E o seno de 56, ele deu, tá? Isso aqui o valor foi fornecido pela Unicamp. 0,8. Fazendo essa continha bem simples, né, pessoal? Nós vamos ter então que 80% de 18 dá
14,4, né? Ou seja, 1,8 vezes 0,8 vai dar 1,44. Então a gente já tem um N1, né, pessoal? Que é o índice de refração. Então, com isso, a gente já eliminou quantas alternativas, Todai? Já eliminamos duas, tá? Ou é a A ou é a B. Agora a gente precisa saber se o ângulo vai ser maior ou se ele vai ser menor. Bom, sendo N3 o índice de refração do novo líquido, tá? Porque nós vamos ter um novo líquido na jogada aí, né, pessoal? E θc o novo ângulo crítico, e aplicando novamente a lei de Snell, então agora eu vou fazer para um N3, porque foi a situação que ele propôs para resolver a segunda parte do problema. A primeira parte do problema eu matei, agora vamos para a segunda parte do problema, tá bom? Então vamos lá. N3 seno de 90, agora é N2 seno do ângulo crítico. Vamos lá. Então a gente isola, porque nós não temos o seno do ângulo crítico, ele vai ser N3 seno de θ, a gente pode cortar o seno de 90 graus, a gente pode colocar 1, tá bom? Então vai ser N3 dividido por quanto, turma? Por N2, tá? Lembra que o N2, ele deu aqui, ó, o índice de refração do vidro, é 1,8, tá? Então a situação que nós temos é esta, né? Um seno do ângulo crítico vai ser um N3 dividido por 1,8. Agora vamos à sua análise aqui, ó. Como a lei de Snell somente estão envolvendo os ângulos do primeiro quadrante, né? Para que um líquido de maior índice de refração, pessoal, ou seja, para um líquido que tenha um maior índice de refração, o ângulo crítico tem que ser o quê? Maior do que 56, né, pessoal? Certo? Ele vai ter que ser maior. Por quê, Todai? Porque, gente, se esse ângulo for maior do que 56, né, nós vamos ter esta verdadeira matemática, que é essa verdade matemática constatada. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ó, se o θ ele ficar entre 0 e 90 graus, vamos supor então que o θ fique entre 0 e 90. Nós vamos ter o quê, turma? Nós vamos ter um N3 maior do que um N1. Você concorda comigo? Então, o N3 vai acabar sendo maior do que o próprio N1, tá? Então, gente, significa que o seno desse θ crítico, desse ângulo crítico, né? Linha, que eu vou chamar de linha aqui, ó. O ângulo crítico linha. Por que eu chamei de ângulo crítico linha? Tem uma linhazinha aqui, não sei se você está enxergando. Turma, eu estou colocando crítico linha porque ele não é mais esse ângulo. Agora é na outra situação, com outro líquido, tá bom? Mas a gente sabe que esse seno tem que ser maior do que o seno do original, tá certo? Agora, para esse seno de θ'C ser maior do que o seno do original, então o θC' ele tem que ser maior do que o θC. Portanto, pessoal, este ângulo tem que ser maior do que 56 graus, tá? Tem um pouquinho de matemática aí também, né? Onde o aluno percebe que o que acontece com o ângulo, se você aumenta o ângulo, você vai aumentar o seno do ângulo, aumenta o ângulo, né? Para o seno ser maior, o ângulo tem que ser maior. Tá bom, pessoal? Então, se o aluno sacasse isso daí, eu acho que não teríamos nenhum problema, não. Tá? Vou fazer um exemplo para você poder ter ideia do que eu estou falando. Vamos lá. Turma, quanto é que é o seno de 30? O seno de 30 é meio. Meio. Legal. E quanto que é o seno, gente, de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, ou 0,8666, alguma coisa assim, né? Muito bem. Você reparou que quando eu aumentei o ângulo, pessoal, eu aumentei o valor do seno? Tá? Então é isso que eu estou querendo que você observe, turma, que quando você tem um seno maior, tá? Pelo seno ter aumentado aqui de 30 para 60, quando você tem um seno maior, é porque o ângulo ele tem que ser maior, tá bom? Entendeu isso aí, matou a jogada aí do exercício. Então, ficamos com a alternativa qual, Todai? A, né? Lembra dela? Não, não lembra, né? Então, vamos colocar aqui. A, ela diz que o índice de refração N1 é 1,44, beleza, estava aqui, a gente já tinha resolvido, né, por Snell. E se trocarmos esse líquido por um índice de refração maior, o ângulo crítico, então, será maior. Por quê? Porque Todai, o seno tem que ser maior, então o ângulo tem que ser maior. Ok? Alternativa A. Muito bem, agora uma questão de eletricidade, de eletrostática, aqui com eletrodinâmica, né? Uma misturazinha de potencial elétrico com diferença de potencial. Mas vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo aqui. Sabemos que as correntes elétricas acima de 1 décimo de ampere podem provocar paradas cardíacas. Imediatamente após um raio atingir um solo, o potencial elétrico na superfície diminui gradativamente em função da distância do ponto de impacto. Com certeza, né, pessoal? A gente sabe que à medida que você se afasta do ponto de impacto, o potencial ele vai diminuindo. Tá? Como ilustrado nas curvas equipotenciais da figura. Toda vez que são curvas equipotenciais, significa que em todo raio ela tem o mesmo potencial. Tá bom? Sendo a resistência do corpo humano por volta de, deixa eu aumentar aqui, tá muito pequenininho lá, 80 kilo-ohms, tá bom? 80 mil ohms, né? A
corrente elétrica que atravessa o corpo de uma pessoa, ilustrada na figura com os dois pés no contato com o chão, será igual a. Então, ó, um pé, é aí que você tem que ter a sacada. Um pé está no 900 kV e o outro pé ele está no 800. Então, qual a diferença de potencial entre eles? É a diferença, pessoal. Se você tivesse essa sacada aí, matava o problema, né? Mas toda ele quer corrente. Gente, como é que a gente relaciona corrente elétrica com diferença de potencial, né? Ah, turminha, e resistência, né? Na verdade, você vai ter a diferença de potencial U, né? Você tem o U aqui, entre essas duas perninhas aqui, você vai ter o U, que a gente chama de DDP também, né? E o R, você quer descobrir corrente. Primeira lei de Ohms, isso mesmo, né? Para o aluno que lembrou aí, pessoal, exatamente, é a primeira lei de George Simon Ohm, né? Vou colocar aqui essa resistência aqui mais para cima para não atrapalhar o nosso desenho. Nossa resistência aqui é de 80 vezes 10 elevado à terceira ohms, né? Muito bem, então lembrou aí do triângulo do Ukiri, né, pessoal? Muito bem. Se você quer o I, você faz o U sobre o R. Então vamos lá, turminha, quem que é o U? Como eu falei para vocês, tem que ter o semancol que o U é a diferença de potencial. Então é o 900 menos 800, que vai dar quanto, Todai? Vai dar 100, né? Tá? Só que não esquece que é kilovolts, então tem que multiplicar por 10 a terceira, tá bom? Mas aí é tranquilo, né? Dividido por 80 mil ohms, pessoal. 80 vezes 10 a terceira. Então 10 a terceira vai embora com 10 a terceira, esse zero vai embora com esse zero, vai ficar 10 dividido por 8, pessoal, que é 5 meios, né? Tá certo? E quanto que dá 5 meios, Todai? Bom, 5 meios, né, pessoal? Não é isso ó, que está dando? 100 dividido por 80, corta, fica 10 dividido por 8, vai dar 5 quartos, né? Perdão, não é 5 meios, não é 5 quartos. E 5 quartos dá 1,25, né? É isso mesmo, né? Vou fazer aqui para você direitinho. 1 vezes 4, 4, para 5, 1, né? 0, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, 4 vezes 5, 20. Fechou, né? 1,25, ficamos com a alternativa B de bola, tá bom? Exercício bem fácil de aplicação de lei de Ohms. O cuidado que o aluno tem que ter, pessoal, é na hora de calcular a tensão U aqui, né? Tensão é também chamada de diferença de potencial. E diferença de potencial, você tem que tomar cuidado que vai ser o 900 kV menos o quê? O 800, porque ele está com um pezinho em uma e um pezinho na outra. Então, a DDP ela vai ser de 100 kV. Tudo bem? Matou esse problema aí, eu acho que não tinha problema em calcular a corrente elétrica, porque aí é matemática tranquila. Vamos para o próximo exercício. Turma, o próximo exercício aqui, na verdade, é uma trinca, tá? São 3 exercícios onde ele vai usar o mesmo enunciado. O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo aos observadores no solo. O maçarico é usado para aquecer o ar, né, no interior do balão, que faz variar a densidade do ar. Sim, vai ficar com uma densidade menor, né, pessoal? Lembra que o ar quente ele fica menos denso do que o ar frio. Então, cria-se uma força de empuxo, tá certo? Permitindo o controle do movimento de subida e descida. Então, o que acontece? Quando você aquece dentro do balão, o ar fica menos denso, então você sabe que o menos denso sobe em relação ao o ar de fora, né, pessoal? Então cria-se uma força de empuxo que vai subir o balão. O balão inicialmente em repouso, muito bem, no solo, decola e sobe uniformemente variado. O que significa isso, Todai? Que ele sobe acelerando, tá bom, pessoal? Se o balão atingiu uma altura de 80 metros, após 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão no movimento é igual a quanto? Aí, quando você quer calcular a aceleração, você faz vovô atrevido, né? Então, turma, não dá para fazer o vovô atrevido aqui, porque eu não tenho a velocidade final. Tá? Eu tenho até inicial, que é repouso. Mas a velocidade final não vai dar. Então, vovô atrevido aqui, ó, V igual a V0 mais AT, ou vovô ateu, não sei como é que você aprendeu, não é uma boa pedida por causa desse V. Ah, Todai, mas ele deu a altura que ele atingiu. Ah, uma vez que ele tem altura, então, né, pessoal? E deu tempo? Deu tempo, então pronto. Diabo V também, mas meio o quê? Atrapalhado, né, pessoal? Se você decorou assim, ó, diabo V também, mais meio atrapalhado. Tá bom? Mas tem gente que gosta do velho e bom delta S V0T mais A sub 2T ao quadrado. Não tem problema nenhum. Como você, né, memorizou aí, vai ser bem tranquilo. Vamos agora ver o que dá para eliminar aqui. Dá para eliminar o V0, né? É, turma, porque ele fala do repouso. Toda vez que é repouso, turminha, o V0 é zero. Tá bom?
Quando falou repouso, velocidade inicial zero. Zero vezes tempo dá zero. Então a expressão ficou menorzinha agora, né? E o ΔS, Todai, quem faz o papel da distância? A distância é a altura que o balão subiu, concorda? É, a distância é a altura que o balão subiu. Então o H é A sobre 2T ao quadrado. Ficou bem facinho agora, hein, turminha? Vamos lá? Vamos lá. Altura do balão, 80 A sobre 2, que é o que a gente quer saber, a aceleração. E o tempo, 40 ao quadrado. A Unicamp foi muito legal, pessoal. Ela não deu nenhum problema de conversão de unidade. Você não precisou converter nem os segundos e nem o metro. Estavam tudo em metros por segundo. Que beleza, pessoal. Não há nenhuma conversão para fazer aqui, né? Bem tranquilo. Então, simplificando a nossa vida aqui, pessoal, 4 ao quadrado dá 16, né? Então, vai dar 1.600 dividido por 2. Então, nós vamos ter 800, tá certo? E 80 aqui é fácil, corta um zero, corta o zero. O A vai ser igual a 8 dividido por 80. 8 dividido por 80 dá 0,1, o que nos dá a alternativa D de dado. Bem tranquilo, né, pessoal? Não creio que você tenha tido problema nesse exercício. A Unicamp foi bem legal com relação aos números, né? Não dando números estranhos, e também foi legal em relação à conversão de unidade. Ela não pediu nenhuma conversão. Podia ter dado o tempo em minuto, né? Altura em centímetro, mas ela não fez nada disso, tá? Então era só aplicar a fórmula do diabão mesmo. Bora para a próxima questão, que tem o mesmo enunciado. Desculpa, mesmo enunciado não, pessoal, corrigindo. Ela tem o mesmo texto para avaliação que fala lá do balão, né? Mas é claro que o enunciado é outro. A massa total de um balão em um movimento de descida, desde a altura inicial de 80 metros até o solo, é de 2 toneladas, 2.000 quilos, né? É o trabalho da força-peso, né, durante a descida. Então, pessoal, é aí que o aluno tinha que lembrar. Se lembrou da formulinha do trabalho, do MGH, né? Lembrou da fórmula do trabalho da força-peso, tá tranquilo, né? O trabalho que alguns livros representam pela letra tal, tá bom? Tanto faz. Ó, ele é MGH, tá bom? Bem tranquilo, né? Mas toda aí não seria negativo? Não, galera. O trabalho da força-peso do balão durante a descida, né? Então, durante a descida, lembra que o peso aponta para baixo, né? É verdade, o peso aponta para baixo. Se o peso aponta para baixo, pessoal, então o trabalho está a favor do vetor peso. Portanto, o trabalho só pode ser um trabalho que positivo, tá legal? Ele não vai ser um trabalho resistente, né? A favor da gravidade. Então, bora lá. Massa, turma, 2.000 quilos. A Unicamp deu em quilos, maravilha. O G é igual a 10, que ela deu já no enunciado, no comecinho da prova, tá? E o 80, Todai? É, o 80 metros de altura. Também não teve nenhuma conversão a se fazer aqui, pessoal, tá? Bem tranquilo, você chegaria aqui, né, ó, vai ficar 1 vezes 2, 2, 2 vezes 8, 16, com quantos zeros aqui? 3, 4, 5 zeros, né? Pessoal, seria 3 zeros aqui, dá 1.600.000 joules, né? Que você pode fazer em notação científica, é claro, né? Então ficaria com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui é a mesma coisa que 1,6, 10 a sexta joule. Ficamos então com a alternativa D e dá. Vamos para a última questão da prova, então. Muito bem, turminha, a última questão da prova da Unicamp, que tem o mesmo enunciado, lembra que o enunciado não, toda, é mesmo texto, né? Que fala dos balões. A Unicamp gosta, viu, gente? Sempre que ela pega uma parte da prova dela, e a gente chama de prova temática. Ela escolhe um tema e dá pelo menos umas 3, 4, às vezes 5 questões, às vezes ela já chegou a fazer, tá? Com o mesmo tema. Muito bem, o tema é balonismo, né? O tema dessa prova. Bom, um balão ele tem um volume de 1,6 10 elevado ao cubo metros cúbicos, tá? De ar quente no seu interior. A temperatura já muito simpática, ela já deu em Kelvin, né? Não precisa nem passar. E a pressão atmosférica, ela fala que é de 1 atm. Muito bem. E ela falou aqui que na unidade do sistema internacional ela é de 1 vezes 10 a quinta, aproximadamente 100.000 Pascal, tá? Que é a unidade do ATM. Nossa, ela está muito legal mesmo, essa prova, né? Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal, claro, já está dando a dica para você usar a equação de Clapeyron, é claro, né, pessoal? E que a constante universal dos gases ela deu 8, nem deu um número quebrado, deu 8 redondinho, quer dizer, poxa, ela está realmente muito legal. Quantos mols, né, de ar N há no interior do balão? Ora, gente, não tem o que pensar, né? A equação de Clapeyron, com toda certeza. Para o vestibular, nunca rezei tanto, né, pessoal?
Muito bem. E aí, o que que nós vamos fazer aqui, Todai? Vamos calcular o N, né, turma? Porque a equação ela é assim, né? PV igual a nRT. Então, para o vestibular, nunca rachei de estudar tanto, né? Pode ser rachar também de estudar, né? Ou nunca rezei tanto. Muito bem. Vamos ver, como é que a gente quer? É o N, né, turma? É o N. Então, você pega o RT e passa dividindo, tá? Então, vai ficar PV dividido por quem? Por RT. Por isso que eu coloquei aqui embaixo para vocês, tá? Agora, vamos substituir? Vamos lá. Pressão, turma, 10 a quinta, claro, você tem que pegar em Pascal, unidade de sistema internacional, tá? Volume, ele está dando em metro cúbico, então, unidade de sistema internacional, 1,610 ao cubo, tá? O R, joules por mol Kelvin, isso aqui é sistema internacional, pessoal. Ele acabou de te dar a dica, 8. Vezes a temperatura, que é o próprio Kelvin aqui, né? Porque ele está dado em Celsius, tem que acrescentar 273 se for em Celsius, tá? Só para lembrar, tá bom? Muito bem, Todai, o que nós vamos fazer aqui? Bom, aqui a gente pode fazer várias coisas, pessoal. Pode pegar esse 1,6, por exemplo, e transformá-lo em 16. Né? Pega um zerinho de alguém emprestado aqui, põe ele 16. Aí fica 10 elevado a 567. Tá? Ué, Todai, não seria 10 a oitava? É, mas como eu coloquei 16, eu peguei um zero emprestado, tá bom? Dividido por 8 vezes 4 ao quadrado. 4 10 ao quadrado, certo? Muito bem. Por que eu peguei o 16, pessoal? Porque o 16 você divide por 2, pelo 8, vai ficar o 2, né? E o 2 você divide pelo 4, meio, né? Então fica meio, 10 elevado a 7 menos 2, dá quanto? Dá 5. Então, meio 10 a quinta, pessoal, o que, que ele é, Todai? É 5 10 a quarta, tá certo? Que nos dá a alternativa C de casa, tá bom? Alternativa C de casa aí, pessoal. E você encerra essa prova da Unicamp que estava bem tranquila, tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe no seu comentário.